Pai Celeste, obrigado por esta rica oportunidade. Obrigado pelos teus filhos e filhas que com muito esforço puderam chegar. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo cuidado que tu tens com cada um de nós, com os teus filhos, alunos, comigo, com minha vida, com minha casa, com minha família. Colocamos aos teus cuidados esta classe, esta aula, possa o teu Espírito Santo nos guiar, nos orientar, nos abençoar, dirigir-nos na ministração desta aula e da matéria que estamos abordando. Se conosco, nos dá vitória, Senhor Deus, nos dá vitória sobre as batalhas da vida que cada um de nós estamos e temos empreendido. Toda a honra e toda a glória ao teu santo nome. Entregamos aos teus cuidados esta classe, pedindo-te a ti o perdão de nossos pecados e a guia, a direção do teu Santo Espírito em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos hoje, pela graça de Deus, na segunda aula desta nova matéria, síntese do Novo Testamento. Estamos com um enorme número de ausências até o momento, né? São 8 horas e 28 minutos, um grande número de ausências. Não entendo o que está acontecendo, talvez questão de trabalho, né? Muitos estão aproveitando agora o verão, dando toda a máquina possível, né? Sobretudo os irmãos que estão aí no norte. Está entrando aí um aluno, eu não consigo identificar, está apenas como Zoom user. Mas vamos ver quem é o aluno que está entrando. Por favor, o aluno, aluna, Zoom user, por favor, se possível, identifique-se, né? Porque a maioria dos alunos nós identificamos pelos nomes que estão na telinha, né? Se pode abrir o áudio e o vídeo para dizer que está me ouvindo ou não. Alô, Zoom user. Alô? Acredito que não está me ouvindo e talvez esteja me vendo, mas eu vou aguardar então aí que depois a pessoa que está entrando agora, que temos uma aluna nova que não pôde estar na aula passada, que é a irmã Laila, Deixa eu né, ver. Eu tava registrado se eu tiver. que perdeu. Alô? Quem é o usuário do Zoom, por favor? Aqui, Agora é eu, será? é. O usuário Pastor. do Zoom, por favor. Eu não estou conseguindo identificar. Quem é? É eu, a Kesey. Como é que eu faço para pôr meu nome, Ana? Ah, sim, perfeito, Kesley. Obrigado, irmã Kesley, porque tá como usuário do Zoom e fica complicado eu É, adivinhar. é Porque porque eu não sei nem como escrever. Minha menina não tá aqui, ela tá me ensinando, hein? Pastor, desculpa. é que o seu vídeo por enquanto está apagado, né? Então fica difícil eu identificá-la. Mas perfeito, já dei a sua presença. Obrigado. Tá chegando o evangelista Alexandro. Quando a senhora puder ficar visível. Isso, Graças a Deus, maravilha. quero muito. Agora vi o seu rosto. Perfeito. Chegou, tá chegando aí o grande youtubeiro Alexandro Ainda dos Matheus, bem que não Santos. tá, não, né? Pensei que o irmão hoje ia falhar, né? Poxa, o que Não, houve o arrebatamento Ana, e dá a, e a- presente e a pra você. vizinha da porta do lado não avisou. Pastor, meu irmão foi arrebatado, mas tá aqui ele, né? Voltou para a terra. Não, Graças. pastor, seu arrebatamento, nós nem tem aulas, não, todo mundo tá no céu. A Ah, aula é só com de Cristo. rep- só Deus na causa. De repente aí eu fico. Me fica, não, Me misericórdia. ajuda, Senhor, me ajuda. Meus irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor, graça e paz, boa noite a todos. Estamos hoje com um enorme número de ausências, enorme, enorme, né? Estamos com nem a metade da turma está aqui, né? Porque a nossa lista aqui consta 28 alunos e nem 14 até o momento nós temos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Para ser a metade, teríamos que ter 14. Estamos ainda em 12 alunos, mas eu agradeço a Deus por vocês que puderam chegar. Eu sei que é difícil, é batalha, é luta, é tudo que a gente parece que não espera no dia da aula, mas acontece. Mas é assim mesmo, né? Fazer a obra de Deus é algo bastante difícil. Bom, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, o único aluno que vai fazer, que está aqui presente para fazer a segunda chamada da prova é o irmão Wallison. Uau! Tá complicado fazer essa segunda chamada, né? Já foi adiada 2 vezes, uma vez. Vamos ver se conseguimos fazer hoje. Se não aparecer o Ailson, o Arthur, o Joshua e o Sebastião Gabriel, vamos fazer
uma última tentativa na próxima aula. Do contrário, eu vou ter que passar trabalho para esses irmãos, né? Porque estamos tendo algumas dificuldades, né? Com segunda chamada de prova. Vamos então à nossa apostila para já arrancarmos com a nossa matéria, para não perdermos mais tempo, né? Ou seja, delongarmos-nos no horário, porque eu não quero terminar muito tarde, quero encostar 10h05, 10h30. Página de número 7. Página de número 7. Por favor, estamos falando sobre o cenário judaico, não é? Do Novo Testamento, ou seja, vários cenários envolvem o pano de fundo do Novo Testamento, mas vamos entender essa parte aqui que é interessante. Está chegando o Arthur, então vai ter. Se está chegando o Arthur, então vai ter prova. Está chegando o Arthur. Maravilha. Está chegando o André. Pai do Senhor, irmão Arthur. Está chegando o André Santana. Fechamos a metade da turma. Maravilha, estamos à metade. Irmão Aline, bom rever a senhora, irmão Aline. Pai do Senhor. Perfeito. A irmã Aline estava lá com o vídeo fechado. Irmão André, A oh meu paz do Senhor, Deus. pastor, paz do Senhor a todos. Irmão André, não me abandone, irmão André, por favor, não me deixe triste. Meu Deus, tá ali tomando um refresco abençoado, coisa que eu não posso fazer. Meu negócio é só água. Meus irmãos, olha o sorriso do irmão Vitor. Quando viu o companheiro André, tem que sorrir, né? São da mesma congregação, né? A mesma congregação da irmã Kesley. Então tá aí, ó, né? Um grupo bonito de uma mesma congregação, a Vale da Bênção, pastor Nemuel Moura, ali da cidade de Abington, Massachusetts. Página 7, meus irmãos, página 7. O cenário judaico. Já falamos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto parágrafo. No quarto parágrafo nós começamos a falar sobre os grupos religiosos, né, que predominavam ou dominavam o cenário do Novo Testamento. Eu vou repetir este último parágrafo para nós encaixarmos, né, o contexto e para termos uma melhor compreensão. Dentro do judaísmo havia vários grupos religiosos. Conseguiu localizar o parágrafo? Página 7, ó. Dentro do judaísmo havia vários grupos religiosos. Os mais conhecidos eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus constituíam o grupo mais influente nos primeiros anos do Novo Testamento. O nome fariseu vem do verbo parash, que significa separa-se ou separados. Eram tradicionalistas e a lei era de grande valor para eles. Em outras palavras, os fariseus eram agarrados demais ao valor da letra, ao valor da lei, tanto que eles eram considerados legalistas. Quem já ouviu falar dessa palavra? Legalista. Alguém já ouviu falar? Isto. Hoje é aplicado para muitos cristãos que se inclinam para um extremo doutrinário. E o cristão que se inclina para um extremo doutrinário, ele é chamado de legalista. Cabe lembrar que Paulo costumava dizer, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Temos que obedecer à palavra de Deus? Com certeza. Devemos seguir as orientações da palavra de Deus? Sem dúvida nenhuma. Mas temos que ter cuidado para não sermos legalistas, ou seja, agarrados aos extremos com a letra. Porque Paulo, repito, disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. E esta era a posição dos fariseus. Já o outro grupo religioso, os saduceus, derivam seu nome de um sumo sacerdote dos dias de Davi, que está aqui na apostila, e Salomão, chamado Zadok. O segundo livro das Crônicas, 31:10 e Ezequiel 40:46, faz menção de Zadok. Menores em número que os fariseus, os saduceus detinham o poder político e governavam a vida civil judaica nos dias de Herodes. A teologia deles era a interpretação literal da Torá. Não sobreviveram à destruição de Jerusalém. O farisaísmo tornou-se o alicerce do judaísmo moderno. Alguém me perguntou, pastor, qual a diferença
na maneira de crer entre os fariseus e os saduceus. Se você quiser anotar, porque não está aí escrito, certo? Mas é importante você anotar. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos e demônios. Repito, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência dos anjos e dos demônios. Ao contrário, os fariseus não acreditavam nem na ressurreição dos mortos e muito menos na existência de anjos ou demônios. Em outras palavras, saduceus e fariseus eram completamente opostos no seu formato de crença, no seu formato de fé. Os saduceus eles se tornaram no tempo de Herodes um braço político para servir os interesses do Império Romano. Quando a cidade de Jerusalém é destruída com seu templo em setembro do ano 70 depois de Cristo, olha que detalhe, os saduceus desaparecem por completo. Os fariseus, por sua vez, continuam a sua existência e a partir dos fariseus nascem quem? A casta dos rabinos. Então, os rabinos que hoje nós conhecemos, eles são descendentes diretos dos fariseus. A palavra rabino aplicada ao Senhor Jesus, né? Raboni ou rabi, significa mestre ou professor, certo? Mas com o tempo, o farisaísmo deu a origem à casta, se assim podemos dizer, dos rabinos. Ô, pastor, E, e o saduceu sim, deu origem quem? os saduceus, eles apareceram, eles passaram a existir, na verdade, para atender um interesse de natureza política, tanto do Império Romano, como dos distritos que o Império Romano governava dentro da Palestina. Ou seja, os saduceus não tinha estirpe, não tinha descendência religiosa, como o caso dos fariseus. Observe, os sumos sacerdotes, segundo a lei de Moisés, tinham que descender, ou seja, tinham que vir dos descendentes dos filhos de Arão, ou seja, era obrigatório os sacerdotes e os sumos sacerdotes serem originários da tribo de Levi. Assim Deus determinou a Moisés para que expusesse essa lei bem clara. Ninguém poderia ser nem sacerdote, nem sumo sacerdote, a menos que procedesse da descendência de Arão ou dos filhos de Levi. Por outro lado, os saduceus não tinham uma descendência, um legado religioso. E eles, claro, foram impostos pelo Império Romano, claro, para fazer uma competição, uma espécie de discórdia contra os fariseus. Eles também adotaram uma visão religiosa, mas por conveniência e para fazerem o contrário aos fariseus. Por isso que os saduceus, eles criam no total oposto do que os fariseus criam, né? Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, não é? E na existência de anjos e demônios. Ao contrário, os saduceus não. Deixa eu mostrar aqui vocês no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, os dois sumos sacerdotes que foram impostos pelo Império Romano. Claro que Lucas não dá detalhes, mas quando você estuda o pano de fundo histórico, você descobre que estes sumos sacerdotes não foram descendentes da tribo de Levi. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Existem detalhezinhos no Evangelho de Lucas que, obviamente, o próprio Lucas não estende com maiores explicações. Ele só faz o registro
do fato histórico no seu evangelho, mas ele não desenvolve detalhes ou dar maiores explicações. Observe aqui, anote, isso aqui é interessantíssimo. Muitos de nós lemos esse texto ou textos parecidos e não entendemos que há uma implicação histórica de grandíssima importância. Lucas capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte, anote aí, se você está com a Bíblia aberta, se você não está com a Bíblia aberta, vai ficar difícil você perceber o que eu vou ler agora. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Se você vai lá no livro de Êxodo, capítulo 25, 26, 27, 28 e 29, você vai ver perfeitamente que Deus deixou com todas as letras, orientado a Moisés, que o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham que vir da casa de Arão ou da tribo de Levi. E no que tange ao sumo sacerdote, ele era um, mas o texto aqui fala de dois. Olha só a irregularidade. Olha o nível de corrupção espiritual que estava predominando dentro do sacerdócio judaico, porque estes dois, Anás e Caifás, foram impostos pelo Império Romano, sendo eles quem? Saduceus. Ou, anote aí, eles eram saduceus, não eram nem de origem farisaica e muito menos descendentes de Arão ou da tribo de Levi. Anotou? Isso é um detalhe que a maioria lê, e é óbvio que aqui Lucas não dá maiores explicações. Mas quando você estuda o pano de fundo histórico e cultural, aí, bum, cai a ficha. Aí você descobre esse estranho e curioso detalhe. O Evangelho de Lucas tem mais de 23 menções curiosas, que na maioria das vezes lemos e não percebemos, né? No capítulo 2 tem uma outra menção curiosa sobre o primeiro imperador romano, quem foi ele? César Augusto, ou Otaviano Augusto. No capítulo 3, que no versículo 1, né, tem uma menção do segundo imperador romano, Tibério, e aí vai, tem 23 menções histórico-culturais dentro, não é, do Evangelho de Lucas. Fora Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, tem outras menções históricas e culturais que na maioria das vezes não percebemos. A diferença é que em Atos, Lucas já dá alguns melhores detalhes com algumas melhores explicações. Porém, no Evangelho de Lucas, ele é bem conciso, ele é bem direto, ele é bem objetivo. Deixa eu dar um rápido exemplo. Quando ocorre a viagem de Paulo a Roma, lá no livro de Atos, Lucas ele é detalhista aos extremos em falar o que aconteceu nesta viagem a Roma. Houve um naufrágio. E a minha pergunta: quantos estavam neste naufrágio e quantos sobreviveram? Alguém se lembra? É a prova que Lucas dá os detalhes. Alguém está lembrado que quando Paulo faz a sua viagem a Roma, no meio do caminho ele sofre um naufrágio. O seu barco afunda na altura da ilha de Malta. Aí é a minha pergunta: quantos estavam naquele navio e quantos sobreviveram? 275. 276. Errou só por uma. Todo A mundo próxima, sobreviveu. a 276. 276 pessoas estavam e todas sobreviveram. Alguém está lembrado do nome do furacão que foi o causador deste naufrágio? É um nome estranho. É estranho mesmo. Outro detalhe que Lucas dá ali em Atos dos Apóstolos. Alguém se lembra? A maioria não se lembra. Interessante, né? Que é um nome estranho. É um nome de origem grega. Os nomes de origem grega são difíceis, às vezes, nós memorizarmos. Ninguém se lembra? Quero dar cinquentinha. Papai do céu, pai. Ai, vai, solta o mistério. Tá grudado na língua do evangelista Alexandro.
Euquilão. Ai. Tá Euroquião? faltando uma vogal, tá faltando uma vogal. Eu não posso dar os 50 se o irmão não dá o nome completo. Sem Google, sem Bíblia, consultado, que aí é fácil, aí eu consigo. Não citar, não. Euroaquilão. Euroaquilão, né? Euroaquilão. O nome feio, não é? Mas está lá registrado no Evangelho de Atos, perdão, no livro de Atos do Evangelho, perdão, livro de Atos dos Apóstolos. Eu falo Evangelho porque nos pergaminhos originais, Lucas e Atos fazem parte do mesmo volume, do igual volume. Por isso porque foram o mesmo autor, né? Lucas escreveu Lucas, que leva o seu nome, o Evangelho que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos. Aqui na página 7, continuamos ali, ó, Jesus através dos evangelhos, virando a página, vamos lá. Quem passou por esta matéria, os evangelhos, meu Deus, vai se lembrar, tá fresquinho, ó. Mandele Alecrim, tá ali Mandele, agora que eu tô vendo Mandele. Ela tomou hoje o chá dela de alecrim, aí ela aparece, né? Enquanto ela não tomou o chá dela, ela não aparece. Ela faz jus o nome, né? Que leva o nome do chá Alecrim. Deus abençoe, irmã Délia Alecrim. Virando a página 8, Jesus nos Evangelhos. É evidente que o personagem mais importante dos evangelhos, sem dúvida, sem questionamento nenhum, é Jesus. Os autores dos 4 livros registram com detalhes os fatos mais importantes da vida do Messias. Olha aqui uma curiosidade. Dos 3.779 versículos que há nos 4 evangelhos, mais de 50%, ou 1939, foram escritos por Jesus. Uau, que interessante isso aqui. Mateus e Lucas descrevem a genealogia de Jesus. Eles, como Marcos, nos falam da tentação dele, descreve o episódio do primeiro sinal miraculoso em Caná da Galileia. Cada autor compartilha conosco histórias, acontecimentos, lágrimas, alegrias e vitórias que marcaram a vida do Messias. Avanço aqui um pouquinho para nós agora fazermos a comparação básica dos evangelhos. Quantos de vocês já leram de cabo a rabo Mateus, Marcos, Lucas e João? Vamos lá. Quantos aqui? Se pode levantar as mãos. Não se envergonhe se você não leu. Que todos passem pelo processo de leitura. Isso. Alguns já leram completinho os 4, outros ainda não leram. Eu motivo, eu estimulo que vocês façam uma leitura, né? Sistemática, insistente, contínua, porque vocês vão ter uma visão maravilhosa do ministério do Senhor Jesus, lendo sobre os 4 evangelhos. Mas vamos fazer aqui na apostila, né? Eu decidi redigir isso aqui para você ter uma visão panorâmica de uma comparação básica dos evangelhos. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes são os 4 evangelhos. 4 testemunhas diferentes, independentes entre si, porém tendo por objetivo a apresentação do Salvador do mundo. Várias passagens são repetidas em pelo menos 2 ou 3 evangelhos. São acontecimentos relacionados aos seus ensinos. Por outro lado, são 4 evangelhos apresentando o Senhor em aspectos diferentes. Com certeza, eles fazem isso sobre a égide, ou seja, sobre o patrocínio do poder do Espírito Santo, para que, uma vez somadas suas descrições, tenhamos o perfil completo de Jesus Cristo. Deixa eu fazer algumas perguntinhas, e ninguém aqui é obrigado. Porém, os que já estudaram a matéria, os evangelhos, aí teria um certo dever moral, né? De ter em mente ou ter a lembrança. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Minha primeira pergunta. Dos 4 evangelistas, todos os 4 conheceram Jesus, foram chamados por Jesus, caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, ou tem apenas um grupo aí
que Mateus e João. Apenas dois. Mateus e João. apenas dois, Mateus e João. Para quem não sabe, ou para quem não se lembrava, anote aí. Mateus e João foram os evangelistas que conheceram ao Senhor Jesus, foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus, foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus e caminharam com o Senhor Jesus. Por outro lado, Marcos e Lucas, não. Nenhum deles conheceram pessoalmente Jesus. Nenhum desses dois foram chamados por Jesus. E muito menos conheceram pessoalmente a Jesus. Mas peraí. Mas como eles escrevem sobre a obra, vida e ministério do Senhor Jesus? Tem duas razões. Tiveram influências, né? Como? Repita. Tiveram influências. Tiveram influências. Anote aí. Marcos e Lucas tiveram fortes influências. Da parte de quem, especificamente? Marcos, Pedro e Lucas, Paulo. Exato. Marcos, discípulo do apóstolo Pedro. Anote aí se você não se lembra ou se você não sabe. Marcos, discípulo do apóstolo Pedro. Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Então, as influências foram muito fortes desses apóstolos sobre Marcos, da parte de Pedro, e Lucas, da parte de Paulo. Fora isso, eles tiveram ouviam acesso a vários manuscritos, né? Isso, mas também eles ouviam histórias, e que é chamada tradição oral. E a terceira fonte que eles tinham em mãos para escreverem sobre a obra e ministério de Jesus foram muitos manuscritos que chegaram nas mãos deles. Esses manuscritos, pela teologia, são catalogados fontes K, L, M, N e Q. Tem 5 letras do alfabeto. Repito, K, L, M, N e Q. Muito interessante. Agora, dos 4 evangelhos, 3 deles recebem um nome curioso, segundo a teologia. Alguém se lembra? Sinóticos ou sinóticos. Sinóticos ou sinópticos. Qual o significado deste nome? Sinópticos. Ou Visão conjunta. Visão conjunta. Visão conjunta. Isso quer dizer que Mateus, Marcos e Lucas têm uma visão conjunta do ministério, vida e obra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João não consta desse conjunto. Por isso, o conteúdo de João, ele é totalmente diferente. Anote aí. Tudo que nós lemos no Evangelho de João não se repete, não aparece, não é detectado em nenhum dos 3 anteriores, Mateus, Marcos e Lucas. É um conteúdo único, exclusivo. Já o que você lê em Marcos, Mateus e Lucas, você vai encontrar enormes semelhanças. Vou dar 2 exemplos apenas. Mateus fala de um cego e o chama por nome, Bartimeu, o cego de Jericó. Já Lucas, curiosamente, fala de 2 cegos ali em Jericó. Quem dos 2 está certo e quem dos 2 está errado? Os dois estão corretos. Só que Mateus viu um. Olha que interessante, que foi Bartimeu. Mas Lucas registra 2. Uau, bem curioso. Outra curiosidade, o endemoniado de Gadara. Mateus fala de 1. Lucas fala de 2. Mateus fala de Jesus entrando em Jericó, mas Lucas fala de Jesus saindo de Jericó. Rapaz, isso dá um nó na cabeça? Não. Essa é a beleza dos evangelhos sinóticos. Então, houve o Jesus entrando
em Jericó. E o outro que não viu, que foi Lucas, registrou pela tradição oral e pela documentação quando ele sai de Jericó. Olha que maravilhoso isso. Se você nunca prestou atenção Ô, pastor, nesses detalhes, é interessante. Fale, meu irmão André. mas teve duas Jericó, não é isso ou não? Não. E eu me conste, a menos que alguém esteja ensinando que existem duas Jericós. Não. Não, Dentro das. porque teve um Sim. pregador que eu via, assim, ele falava que naquela época teve tipo uma reforma, uma mudança, que aí pegou esse fato de Jesus aí. Não, eu infelizmente tenho que discordar dele. Eu falo agora com muita humildade, né? Pelo fato que eu sou historiador, que não me faz melhor do que ninguém. Eu sou geógrafo, que não me faz melhor do que ninguém. Sou arqueólogo. Passei mais de 25 anos da minha vida me dedicando a essas 3 cátedras na universidade. E que me consta, a cidade mais antiga do planeta Terra é Jericó, 6.657 anos. Eu Não vou existe buscar a fundo e depois trago mais clareza, né? Só essa questão, essa. Eu sei que lamentavelmente existem pregadores que trazem informações dúbias ou até mesmo questionáveis, mas nós devemos ter o espírito dos bereanos, né? Porque lá em Atos 17:10, os bereanos conferiam tudo que Paulo e Silas pregavam para ver se batia com as escrituras. E hoje, infelizmente, é muito comum a gente se valer de uma mensagem que venha de um pastor celebridade, de um pastor famoso. Não é questão de eu e você duvidarmos ou questionarmos. Não se trata disso. Se trata de passar aquela palavra no filtro da palavra, no filtro do contexto histórico, do contexto cultural, do contexto geográfico, do contexto linguístico. Então, toda palavra ministrada, pregada, ensinada, tem que passar pelo filtro, entende, meus irmãos? Isso quer dizer que eu também, vocês têm direito a tudo aquilo que eu estou falando, por isso que a aula é gravada. Você tem todo o direito de examinar na a ponta da faca, né? Se eu estou falando algo que procede com a verdade, com a realidade, ou se eu estou colocando o meu próprio tempero. E o meu compromisso jamais será colocar o meu tempero, ou seja, o meu ponto de vista. É muito comum, é normal colocarmos os nossos pontos de vista, mas no que tange a ensinar e a pregar a palavra de Deus, isso é muito sério, entende? Então eu vou muito a fundo na questão desses detalhes. Então, o que me consta que se existe uma única cidade de Jericó. Agora, aí eu teria que conhecer um arqueólogo que me prove o contrário. Se eu conheço um arqueólogo que me diz, então tem 2, 3 Jericós, eu abaixo a cabeça e dou glória. Porque aí é uma autoridade maior do que a minha. Não é que o fato que eu seja um arqueólogo, que eu sou o dono da verdade. Eu conheço um arqueólogo americano aqui, ele tem 106 anos. Tem dedicado 79 anos da vida dele na arqueologia. Eu abaixo a cabeça para ele, um pastor batista americano. Pensa no homem, com 100 e poucos anos, com uma memória brutal. Lembra de tudo, sabe de tudo, dá números, detalhes. E quando eu tenho algumas dúvidas na área da geografia e da arqueologia, eu converso com ele, né? Dr. Hapsman, né? Ele é descendente de poloneses, vive no estado de New Hampshire, e é assustadora a memória que este homem tem. Então, irmão André, é interessante a gente sempre passar tudo pelo filtro, né? Pelo filtro de tantas Correto. coisas. Vamos lá. Agora vamos entrar num detalhezinho aqui na apostila, na página 8. É o Cristo figurado no livro do Apocalipse. Pensa num livro difícil. É o livro mais difícil das Sagradas Escrituras. Por que ele é difícil? Porque ele trabalha com muitos símbolos, figuras de linguagem. É um livro complexo, muito complexo. Para isso, temos que ter um conhecimento básico de simbologia bíblica, tipologia bíblica, além de dominar as ciências da hermenêutica e da exegese. Mas vamos resumir de maneira bem prática
a compreensão da pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Olha lá. Em Apocalipse 4:7, temos a descrição de 4 criaturas viventes, que correspondem ao significado dos 4 evangelhos e a sua apresentação de Cristo. Aí eu sugiro você fazer uma leitura neste texto bíblico que eu estou mencionando aqui, ó. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, Ezequiel capítulo 10, versos 14 e 15, que deve se referir aos mesmos seres. Vamos lá então? Vale a pena ler esses 2 textos, porque são textos difíceis. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Só para você ter isso bem anotadinho, levar isso bem em consideração, porque essa é uma parte difícil da Bíblia, que precisa ser esclarecida, não é, com todo o seu luxo de detalhes. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Se você pode ter a sua Bíblia aberta, melhor, excelente. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Anote isso aí. Ezequiel capítulo 10, versículos 14 e 15. Ezequiel capítulo 10, versículos 14 e 15. Diz lá: e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Versículo 15. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Vamos então agora destrinchar esse mistério aqui, desses 4. Vamos lá, página 9, lá na página seguinte. Vamos lá. O primeiro ser vivente semelhante a um leão. E o leão é chamado rei dos animais. Então, esta imagem do leão corresponde ao Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é considerado o Evangelho do Rei Jesus. Anote aí como isso aqui é importante, eu faço um highlight. O segundo ser vivente, semelhante a um novilho. Outras traduções trazem como boi, que serve ao homem com paciência. Esta imagem fala do Evangelho de Marcos, e por isto o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho do servo de Deus, daquele que veio para servir. O terceiro ser vivente tem um rosto como de homem. O livro de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem. Olha que coisa linda. E o quarto ser vivente, semelhante a uma águia quando voa. O livro de João é o Evangelho do Filho de Deus. Jesus se assemelha à natureza da águia que voa e nos leva às alturas celestiais. Então, este é o significado dessas criaturas. Leão apontando para Mateus, novilho boi apontando para Marcos, o homem apontando para Lucas e a águia apontando para Jesus, ou seja, para a divindade. Não está aí na apostila, mas você pode anotar aí. O número 4 na Bíblia é o número da Terra, do planeta Terra, por causa dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Então, o número 4 na Bíblia é o número que simboliza o planeta Terra, por causa, né, da existência dos seus 4 pontos cardeais. Qual foi o propósito de cada escritor dos 4 evangelhos? Me acompanhe aqui. Mateus escreveu seu evangelho para os judeus.
primeiramente escrita em hebraico ou aramaico. Olha só! Visava especialmente os judeus, por isso o Antigo Testamento é nele citado muitas vezes. Pela configuração do texto do grego koiné, preste atenção que isso aqui é interessante. Ainda não vamos estudar grego, né? Só lá no bacharel, para os valentes, né? Que passarem pelo básico, depois entrarem no médio, aí vamos ter noções básicas de grego bíblico no bacharel em teologia, mas só os valentes que vão chegar lá. E é claro, se você quiser prosseguir nesta jornada, porque nenhum de vocês é obrigado do básico, depois que fechar o básico, continuar no médio, e depois fechando o médio, continuar no bacharel. Mas há uma tese que inclusive, eu particularmente aceito, que o Evangelho de Mateus seria o único livro do Novo Testamento escrito originalmente em aramaico, que era a língua dos samaritanos, não é? Ou dos judeus do cativeiro da Babilônia. E aí, depois, ele é traduzido para o grego koiné. Irmão Ailson, como sempre, uma camisa deslumbrante, sem comentários. Pai dos irmãos, fiquei até cego com essa camisa amarela bonita com fundo cinza. Deixa quieto. Dentro de alguns dias eu vou estar, irmão. Vou cobrar com juros e correção. Se o irmão não me der o seu segredo, eu vou falar com o evangelista Alexandre para conversar com a sua digníssima senhora, para ver de onde sai esse segredo. Eu preciso desse seu guarda-roupa, pelo menos o endereço. Só o endereço. A sua roupa talvez... Não. A sua roupa talvez não caiba em mim, porque eu sou meio barrigudinho. mas o endereço eu preciso saber, por favor. Eu preciso começar a me vestir bem. E vou aprender com o irmão Ailson. Só para descontrair um pouquinho, meus irmãos. Se você está cansado, está com sono, é só para descontrair. Compreenderam, então? Então, há uma tese que eu repito, eu aceito, que o Evangelho de Mateus originalmente tenha sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego koiné. Marcos, por sua vez, escreveu para quem? Para os romanos. E a maioria dos eruditos, baseados em evidências antigas, apontam Roma como lugar em que ele foi escrito. Lucas já escreveu para os gregos. Seu evangelho é endereçado pessoalmente a um íntimo amigo grego, de nome Teófilo. Alguém se lembra ou sabe o significado do nome Teófilo? Não é obrigatório para você saber. Amigo de Deus? Amigo de Deus. Vem de Theo, que é Theos, Deus em grego, e Philos, que quer dizer amigo em grego. Então, Teófilo, amigo de Deus. Lucas, segundo Eusébio, quem foi Eusébio? Um grande escritor da história da igreja, chamado Eusébio de Cesareia. Dois grandes historiadores passaram pela história da igreja. O primeiro e mais importante deles, Flávio Joséfo. Alguém já ouviu falar de Flávio Joséfo? A História dos Hebreus. Procure ter este livro. Impressionante. Está ali, lá. Arthur! Fala sério, Arthur. Parabéns, Arthur. Arthur tá ligado. Se você quer dar pernada no Arthur, ele vai te dar um vinco. Você dá pernada no Arthur, ele te dá um vinco. Tá ali, ó. Mostrou lá. Tô ligado, pastor. A história, Arthur, vou te dar um abraço bem apertado em agosto, quando nós estivemos aí em Thomaston, se Deus quiser, né? Tô te aguardando, pastor. Vai vir aqui em casa tomar um café, hein? Dessa eu não vou esquecer, Arthur, dessa eu não vou esquecer, né? Mas tem que ter o Ricardo de atirar-cola, né? O Ricardo não pode faltar nesse café, não. Pode e o pastor deixar. Francisco, claro, né? Como não, né? Com certeza. Vai ser a trindade. Pastor Francisco, Ricardo e Arthur, meu Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá, gente. História dos Hebreus. Se você puder ter este livro, recomendo, porque ele narra e confirma muitos fatos da história do Antigo Testamento e também do Novo Testamento.
E este que eu estou me referindo aqui na apostila chama-se Eusébio de Cesareia, o segundo mais importante historiador da igreja. Ele escreveu uma obra chamada História Eclesiástica. Importante qualquer aluno de teologia ter, na medida do possível, esses dois livros. E o Evangelho de João? Escreveu seu evangelho para quem? Para a igreja. Foi escrito em Éfeso, a fim de combater o gnosticismo quanto à divindade de Jesus. Para vocês terem uma ideia, o gnosticismo era uma seita que ensinava o seguinte: Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo nasceu e morreu unicamente como homem. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus tinha duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Mas os gnósticos negavam a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Então, tenha isso em consideração. E os dias de hoje não é diferente. Os testemunhos de Jeová e os mórmons são os descendentes diretos dos gnósticos ou do gnosticismo, porque nem os testemunhos de Jeová e nem os mórmons creem que Jesus é Deus e é o Filho de Deus. Entenderam isso? Eles creem que Jesus é apenas um profeta. O mormonismo ensina que Jesus Cristo é um simples profeta, os testemunhos de Jeová a mesma coisa, porque essas duas religiões receberam uma fortíssima influência do gnosticismo, que dominou os primeiros 100 anos da era cristã. Vamos ver a ênfase que cada escritor dá à pessoa de Jesus nos seus evangelhos. Exemplo, tá aí, ó. Mateus enfatiza, chama-nos a atenção por causa do quê? Dos sermões do Senhor Jesus. É bem interessante. Mateus faz questão de colocar bem na evidência os sermões que o Senhor Jesus pregou e ensinou. Já Marcos, preste atenção, deixa bem claro que o mais importante para Marcos eram os milagres. Então, Marcos enfatiza os milagres realizados pelo Senhor Jesus. Lucas, olha que coisa linda. Lucas enfatizava as parábolas, enfatiza as parábolas. Não se esqueçam, foram 53 parábolas que Jesus deixou registradas. E Lucas enfatiza mais de 40% dessas parábolas no seu evangelho, constituído por quantos capítulos? Vamos lá? Vamos ver se alguém tem a boa memória. Sem olhar na Bíblia, sem olhar no Google. Vamos lá. Mateus. Quantos capítulos tem o evangelho de Mateus? 26. Sem olhar na Bíblia, sem olhar no Google. Ai, papai do céu. Você que estudou os evangelhos, se não está se lembrando, tá? Vou te recomendar tomar um banho de evangelhos. 27, 28. A loteria tá boa. Meu 28. Deus. Marcos é 28. 28. Oi, Manelli. O chá de alecrim ainda está fazendo efeito na vida da irmã dela. Tem que fazer, né? Se não fizer efeito. 28 capítulos, Evangelho de Mateus. E Marcos? Sem olhar no Google, sem olhar na Bíblia. 16. Falou o voz macia, o Alisson Breno. 16, Evangelho de Marcos. E Lucas? 21. 24. E João? 21. 21. Irmão Vitor Freire. Tá bonito no planeta. Paz do Senhor. Sua esposa tá lhe cuidando, irmão Vitor. Tá me ouvindo, irmão Vitor? Pode ser, pastor. Como é que vocês estão? Sua esposa tá lhe cuidando bem, né? Olha só sua aparência. Obrigado, tá mais pastor. bonito, mais viçoso. Jesus, olha lá. O sorriso agora soltou e branqueou a tela. A tela branqueou completamente. Irmão Vitor, depois a gente vai conversar em off, tá? Para ensinar qual é o remédio que a sua esposa está dando para o irmão para ficar mais jovem, que eu preciso desse remédio urgente. Eu tô sabendo, pastor. Não, eu preciso saber desse remédio, né? Depois a gente vai conversar em off. Ninguém aqui vai saber, só eu, o irmão e a sua esposa. Deus abençoe, muito bom estar com a sua pessoa aqui. Perfeito. E João? João enfatiza o quê? A divindade. Vamos procurar guardar isso aqui na mente? Ó, Mateus enfatiza o quê? Não acredito, já se esqueceram. O que Mateus enfatiza? Sermões. Os sermões de Jesus.
Marcos enfatiza o que de Jesus? Milagres. Os milagres. Lucas enfatiza o que de Jesus? As parábolas. Parábolas. E João o quê? A divindade. A divindade. Procura ter isso memorizado. Mateus, os sermões. Marcos, os milagres. Lucas, as parábolas. E João enfatiza a divindade. Isso é muito lindo. Pastor, Fale, por favor. só uma perguntinha, fugir um pouco, eu não sei se eu vou fugir do assunto, mas eu tava assistindo uma série, a The Chosen, Conheço. e eles colocaram, tipo, que Mateus tivesse alguma, eu não sei se autismo ou não sei, uma esquizofrenia, não sei o que eles quiseram dizer com aquilo, mas isso tem alguma parte na Bíblia que fala sobre isso? Não, não. Na verdade, esta parte curiosa da minissérie The Chosen, eu estou acompanhando ela, inclusive fui ao cinema para assistir a penúltima parte, foi fantástica, foi dividida em duas partes. A segunda não pude assistir, assisti a primeira, né, na companhia dos familiares de minha esposa, já uns meses atrás, foi fantástico. Mas sobre Mateus, o que me chamou a atenção foi essa característica que a senhora acaba de mencionar e que a mídia, né, tem divulgado, que ele provavelmente sofria de algum tipo de autismo. Eu já, ao longo dos anos, eu tenho investigado historicamente e não encontrei nenhuma prova documentada que possa fazer esta afirmação. Entretanto, há uma cópia em aramaico do Evangelho de Mateus que acredita-se que tenha sido a base original da sua redação. Em aramaico, há duas frases que sugerem, entende? Não afirma, sugerem a ideia que Mateus poderia sofrer de uma leve enfermidade cognitiva, ou seja, uma enfermidade que não dava a ele a capacidade de ser uma pessoa suficientemente focada. Pela psicologia e pela medicina, só existem duas enfermidades que têm um poder enorme de tirar o foco. Ou seja, estamos aqui todos procurando focar-nos, né, na lição, no que estamos lendo, no que estamos aprendendo. Então, o texto aramaico subentende que Mateus pudesse ser portador de uma enfermidade de foco de atenção. Como essas enfermidades naquela época não eram conhecidas, então o texto aramaico não é claro dentro do seu conteúdo completo. Essas enfermidades nos dias de hoje seriam elas: TDAH, que é a síndrome o déficit de atenção, né, que as pessoas não conseguem manter a atenção por mais de 10, 15 minutos, e o autismo. Então, baseado provavelmente neste texto, suposto texto em aramaico, dá esta ideia que Mateus pudesse ser portador de uma enfermidade de foco. Mas o texto, como digo, é um texto muito antigo, né? Datado de 113 depois de Cristo, e vamos entender, no ano 113 depois de Cristo, não havia catalogado essas duas enfermidades. Elas até existiam, isso eu creio, elas já com certeza já existiam, mas elas passam a ser catalogadas e estudadas a partir do século 17, ou seja, milhares de anos depois. Aí o Chosen, né, obviamente, se baseou nas pessoas, né, nos roteiristas, com certeza tinham historiadores. Geralmente, minha irmã, nessas minisséries históricas, à luz da Bíblia, ou dentro da Bíblia, sempre se coloca um tempero de especulação, de dedução, de coisas que não estão ainda dentro do escopo ou do panorama bíblico 100%, né? Recomendo. O The Chosen é tremendo, mas vou ser bem sincero, 70% é Bíblia, 30% é o temperinho humano, baseados em deduções, especulações e até abordagens que não podem ser provadas, nem dentro do texto bíblico diretamente, e nem dentro do contexto cultural e histórico, entende? Mas
é bíblica, 70% pelo menos, né? Se fosse meio a meio, eu teria as minhas reservas até de recomendar, mas tenho recomendado, e ela é uma das poucas que até hoje consigo ver mais de 70% do conteúdo bíblico, entende? Então ficamos... O mesmo caso de Moisés, né? Mudo ou gago. Ele sofria de uma enfermidade que não o permitia pronunciar corretamente as palavras. O texto hebraico sugere que ele era gago, ou tartamudo, como se diz no espanhol. Mas exatamente o problema que ele portava, a gente nunca vai saber. Aliás, quando nós chegamos na eternidade, eu vou perguntar a Moisés: Moisés, me explica aí. Você era o quê? Gago ou qual era o teu problema? Entende? Mas o texto hebraico dá uma ideia, que ele tinha um problema fonoaudiólogo, porque a gagueira existia, mas ela não era catalogada exatamente como uma enfermidade. A gagueira começa a ser catalogada como enfermidade a partir do século XIV. Então, é bem interessante, né? Porque os escritores eles não tiveram a tendência de dar detalhes de enfermidades ou coisas que hoje nós conhecemos, embora, repito, elas já existissem. Meus irmãos, vamos trabalhar com mais 12 minutos de aula, porque nós temos hoje uma segunda chamada da prova de síntese do Antigo Testamento, e temos aqui o nosso irmão Ailson, que já está aí, irmão Arthur e o Olisson. Vai ficar de fora hoje o irmão Sebastião Gabriel, que não pôde vir, não deu nenhum sinal de vida, né? E o irmão Joshua, que também não apareceu. Então vamos, por consideração, os 3 irmãos. Então fiquem preparados, né? 9h35, 9h40, nós já fechamos a nossa aula um pouquinho mais cedo, para dar espaço para os nossos queridos irmãos hoje eliminarem, né, esta aflição da alma deles, que é a prova de síntese do Antigo Testamento, né? E eu ainda não me esqueci do irmão evangelista Alexandre, nem do Lucas, que vão estar também, porque não estou empurrando com a barriga, é que eu estou organizando as coisas de tal maneira que não fique muita coisa acumulada. Vamos continuar aqui nos sinóticos. Já falamos agora há pouco, né? Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, já falamos, significa visto em conjunto ou que tem o mesmo ponto de vista. Houve nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo: os judeus, os romanos, os gregos e o corpo tomado dessas 3 classes, que é a Igreja de Cristo. Os 3 primeiros evangelhos têm muito em comum no que se refere à vida de Cristo, sendo alguns trechos quase iguais. Eles se apresentam de forma complementar à imagem que oferece o Evangelho de João. Este apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, ao passo que aqueles narram os eventos na vida de Cristo. Todos os 3 fazem-no com grande semelhança no que diz respeito à narração dos fatos. Isso que acabamos de falar, né? Há uma enorme semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas, mas uma enorme diferença no Evangelho de João. Agora, o livro histórico, Atos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Antes de mais nada, lembrei-me de algo, né? Quando eu falei de Atos, que a minha memória não é tão boa como da maioria de vocês, né? Como do nosso querido irmão evangelista Alexandro, que tem uma memória misericórdia. Eu ainda vou estar aí com vocês lá em Nagasaki na próxima semana. Eu vou pedir permissão à sua esposa colocar um tubinho debaixo da orelha e puxar outro para minha orelha, porque eu tenho que sugar um pouco a memória deste homem de Deus, né? Esse homem tem muito, irmãos, tem muito. É que ele é muito humilde, muito modesto, e não tem como. Eu tenho que passar para vocês algo, eu não sei se vocês estão sabendo. Estou postando aqui agora no grupo. Coisa boa tem que ser postada, não é verdade? Ó, tá aí. Acabei de mandar agora no grupo. O último lançamento da CPAD. A melhor Bíblia de estudo que existe hoje no mercado em língua portuguesa. Alguém já ouviu falar? Não estou desviando do assunto, não. Já ouviu falar? Bíblia de estudo Patmos. Ganhei ela ontem de presente. Irmãos, que loucura! Que loucura, gente. Que doideira. Mostra aí, pastor. Tá com minha esposa lá em cima. Sorteia pra nós, velho, pastor. Eu podia me enviar de Olha, aniversário, gostei pastor. da sugestão, André.
André, gostei. André, só por causa dessa sugestão eu te dou 40. Rapaz, te dou 40 pontos. André deu agora uma Obrigado. sugestão bonita. Olha, gostei, André. Vou procurar o melhor valor desta Bíblia e eu acredito que no mês que vem eu já estarei sorteando entre vocês. O que vocês acham? Alô? Quem aprova aí o sorteio dessa Bíblia? Então Não comece a precisa nem fazer o jejuar. sorteio, não, que eu já ganhei. Ó. Sortear não, pastor. Pode enviar para o meu endereço. Em real. Ai. Eu paciente, posso trazer. Eu sei porque o evangelista Alexandre está falando isso. Eu só estou entendendo. Só eu estou entendendo esse mistério. Fica quieto, Ô, gente. pastor, manda para uma pessoa que tem o nome mais diferente, que é raríssimo saber ter um nome igual. Ai, irmã Délio, não complica a minha vida. Vamos ser justos, como diz a palavra de Deus. Gente, Em real, ela está 365. Vou Como trazer é que é? semana que vem no seminário. Em real, ela tá 365. Desculpe, repita de novo em reais, tá quanto? Repita. Em reais, ela tá 365. Jesus, tá muito bom o preço. Me falaram que ela estaria aqui nos Estados Unidos beirando a 240, 250 dólares, porque é preço de lançamento, entende? É a melhor Bíblia de estudo. Chegou ontem pelo correio como presente nas minhas mãos. Eu fiquei estudando até 4, 5 da tarde, quando minha esposa viu, arrancou das minhas mãos. Tá lá até agora. Tá até agora. Minha esposa tá alucinada. Essa é minha. Não, essa é minha. Peraí, espera. Ganhei de presente. Não, é minha, não. Tá uma briga. Aqui em casa é assim, Bíblia de estudo, quando cai na rede é uma briga para puxar o peixe para lá, o peixe para cá. Mas tudo bem. Eu fiz um acordo com ela lá. Fica 2 dias com ela, depois me devolve, por favor. E eu quero a minha. Calma, vou comprar tua. Gente, eu vou fazer o seguinte. No final do mês de junho, se Deus quiser, não é promessa de Chapolin Colorado, não. Vamos sortear essa Bíblia, tá bom? Eu vou ganhar, Final... porque junho é meu aniversário. Pastor, final do mês de junho é meu aniversário. Pastor. Na última... Como é que é? Final do mês de junho é meu aniversário. Nós vamos sortear na última terça-feira. Dá Última licença, terça-feira de Arthur, que junho, meu ó. aniversário é da Está sendo segunda gravado. Nós vamos sortear essa Bíblia. Terceira. Começa a orar, começa a jejuar. Não sei quem vai pegar essa pastor, Bíblia. Faz o Sim, seguinte. senhor. Em julho eu estaria indo para aí. Qualquer coisa fica pertinho mesmo. Hein? Aí já posso pegar aí. Ai. Se for o irmão André o sorteado, eu nem mando pelo correio. Fica aqui comigo guardado. Para esperar o irmão André chegar e dar em mãos. Mas, do contrário, ó, fica anotado então, gente. Última terça-feira, deixa eu aqui olhar no calendário direitinho, né? Que eu vou aqui anotar também e eu vou postar no grupo. Na última terça-feira de junho, será dia 24 de junho, vou estar fazendo o sorteio. Eu vou aumentar aqui a tela, todos os nomes vão ser escritos. Nós vamos colocar numa bolsa e vamos Pastor, aqui. Sim, senhor. É só uma observação aqui. Eu tenho acompanhado esse lançamento dessa Bíblia. Até o pastor Eliseu Rodrigues, ele falou sobre essa Bíblia, muitos pregadores, e eles estão falando muito que parece que é a mesma Bíblia NAA, eu acho que é Nova Almeida Atualizada, NAA. Parece que teve tipo na visão que eles estavam comparando, né? Eu vi algumas pessoas comparando, diz que é o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo, mudou algumas palavras só. Mas se você pegar a Bíblia de Estudo NAA, é a mesma Eu tenho coisa. NAA. Pega ela e faz a comparação. Boa colocação que o irmão fez. Eu não tinha observado ainda, né? Porque ela chegou nas minhas mãos ontem às 11 horas da manhã. Então, muito boa essa observação do evangelista Alexandro. A NAA está mais barata, bem mais acessível. Vamos fazer o seguinte: de qualquer maneira, vai haver o sorteio. Ou da Bíblia Patmos ou da NAA. Porque a NAA está bem mais acessível. Se o conteúdo for igual ou semelhante demais, então a gente vai optar pela NAA, que ela é muito mais acessível. Até posso sortear 2. Entendeu? O que vocês acham? Sortear 2 NAA, que tem o mesmo conteúdo. Se for isso, né? Então, eu vou. Obrigado, irmão Alexandre. Eu já vou começar amanhã e quarta e quinta-feira. Eu vou analisar as duas lado a lado. Se de fato foram muito parecidas no conteúdo, então não valeria a pena comprar para sortear. Senão, há 2 NAA. Anotaram aí? 24 de junho. Vamos então fazer o sorteio. Ou de uma
ou de duas Bíblias de estudo. Ele começa já a orar, começa já a pedir, Senhor, ela já é minha, ela já é minha, ela já é Vai ser minha, meu né? presente de aniversário, pastor. Meu aniversário. Pastor, de preferência, letra extra gigante. Infelizmente, essas Bíblias não têm ainda formato letra extra gigante. Não tem, Oh, são meu poucas. Deus, eu não estou conseguindo São enxergar, poucas. tem que ser com óculos, pastor, e eu vivo sem ele. A formato letra gigante não é muito comum. Mas vamos lá, vamos entrar então no livro de Atos. Então já está dito, e a gente vai cumprir a nossa palavra aqui para o dia 24. Faremos, se Deus quiser, o sorteio ou de uma Patmos ou de duas NA. Vamos lá. Livro histórico, Atos. De todos os livros do Novo Testamento, o livro dos Atos dos Apóstolos, ou simplesmente Atos, ocupa uma posição singular. É o único que tenta apresentar uma narrativa histórica dos tempos imediatamente seguintes à ascensão de Jesus Cristo. Já foi ressaltado que esse livro é o segundo volume de uma obra de 2 volumes de Lucas, o médico amado. O primeiro volume é de um evangelho, onde se encontra a história do fundador do movimento cristão. O segundo inicia-se onde o outro terminou. A informação encontrada nele não se encontra em nenhum outro livro do Novo Testamento. O livro de Atos forma uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. O evangelho prevê a igreja e as epístolas pressupõem a igreja. O livro de Atos foi escrito para descrever o surgimento e desenvolvimento da igreja. Agora, interessante isso aqui, ó. Em nossas Bíblias, está lá na página 11, esse segundo volume, escrito por Lucas, é intitulado Atos dos Apóstolos. Esse título é encontrado nos manuscritos do IV século, tanto no Codex Vaticanus e no Codex Sinaiticus. Tem esses nomes em latim porque é uma cópia, né, de um manuscrito encontrado no Vaticano, lá por volta do século VIII. E daí ganha o nome de Codex Vaticanus. E o Codex Sinaiticus é um outro manuscrito encontrado no IV século depois de Cristo, na altura do Monte Sinai, né, junto de um mosteiro carmelita. Esta é a razão de terem esses dois nomes no latim, Codex Vaticanus, né, e Codex Sinaiticus. O cânon muratoriano, cerca de 170 depois de Cristo, afirma que os Atos de todos os apóstolos foram escritos em um livro. Irineu, por volta de 190 depois de Cristo, foi o primeiro a usar o título simples de Atos dos Apóstolos. Provavelmente este segundo volume de Lucas não tinha um título, assim como o primeiro volume. Os títulos foram acrescentados posteriormente para distinguir esses escritos dos outros escritos do Novo Testamento e para dar alguma ideia quanto ao conteúdo de cada um. Contudo, há de se ver que esse título é enganoso. Esse livro não pretende ser a obra dos apóstolos. É a história do crescimento do movimento cristão, conforme visto e entendido por uma pessoa que estava grandemente interessada em seu desenvolvimento histórico. Então ficou um pouquinho polêmico ao longo da história esse nome Atos dos Apóstolos. Existem Bíblias em língua portuguesa até a década de 30 que não traz o nome Atos dos Apóstolos, senão Atos do Espírito Santo. Interessante, seria mais apropriado que este livro tivesse esse nome mantido até hoje, porque ali você vê o mover poderosíssimo do Espírito Santo na estruturação e no crescimento da igreja. Então, esse nome Atos dos Apóstolos, ainda nos círculos teológicos, ainda é um pouquinho polêmico, mas ficou, né? Ficou, e amém. Não temos aqui como questionar. Sim, evangelista Alexandre, abra o seu áudio. Pastor, eu queria fazer uma pergunta, não está dentro do assunto de Atos, mas está dentro dos evangelhos que nós estamos estudando. O senhor chegou a falar, acho que foi semana passada, sobre aquele texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, sobre, né, João Batista falando que ele batizaria com água, mas viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sim. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, a gente sempre aprendeu, nós pentecostais, que esse batismo com o Espírito Santo com fogo é o derramamento mesmo do Espírito Santo. Hoje a gente se vê muitos, principalmente reformadores, batendo essa tese, dizendo que é juízo, dizendo que é, né, a ira de Deus. O senhor, como historiador,
nos originais, qual tese ela é mais fundamentada para ser verdade? Porque eu não quero pensar como pentecostal, eu quero pensar bíblico, né? Sim, se formos pelo lado bíblico e não pentecostal, eu sou pentecostal, não abro mão do pentecostalismo, entende? É uma Claro. experiência muito pessoal que cada um tem que ter com Deus, não é verdade? Claro. Mas todas as denominações, deixo isso bem claro, tem falhas. Tem falhas. Entre os batistas há falhas, entre os presbiterianos há falhas, entre os metodistas tem falhas, entre os congregacionais, luteranos, etc. Todas as denominações se esforçam muito em estarem o mais próximo possível dos textos originais e da teologia puramente bíblica. Mas todas elas vão conter, claro, falhas. Onde está a mão do homem, vai ter a mão da imperfeição, a mão das falhas, das deficiências. Agora, olhando pelo lado escriturístico, ou seja, o que está registrado na Bíblia e colocando no campo de visão da hermenêutica e da exegese, a abordagem que um bom número de reformadores fazem sobre juízo, alegando o batismo com fogo, ela é muito melhor aceitável. Na década de 80, o falecido pastor Antônio Gilberto da Silva escreveu um artigo no Mensageiro da Paz que quase custou o pescoço dele, porque ele, como pentecostal, ele foi contra a maré, ou seja, ele colocou a luz da hermenêutica e da exegese pelos originais do hebraico, né? Sobretudo baseado no livro do profeta Isaías, Ezequiel, Oséias, Ageu e Abacuque, que o batismo com fogo definitivamente seria juízo de Deus. A ideia do batismo com fogo, como poder pentecostal, ela carece de uma base bíblica por causa do livro do profeta Joel, não é? Do livro do profeta Joel. Porque o livro do profeta Joel ali fala no capítulo 2 que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas é interessante, né, que a profecia de Joel, isso aqui a gente vai terminar já. A profecia de Joel pleno, como está ali em Joel 2, 28, 32, que daí que tira essa ideia, não é que vai lá João Batista, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz essa ideia do livro do profeta Joel, que quer dizer o seguinte: a profecia no seu pleno só se cumprirá 100% sobre os judeus remanescentes no fim da grande tribulação. Mas o que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma demonstração parcial do derramamento do Espírito Santo. Tanto que há diferenças nos termos, né? E naqueles dias, depois daqueles dias, e nos últimos dias, e é uma diferença. Derramarei o meu Espírito e derramarei do meu Espírito. Olha só que interessante, né? Porque o do fala de parcialidade, o fala de totalidade. A totalidade aí é voltada para a nação de Israel. Aí então se encaixa perfeitamente com a questão do batismo de fogo, ou que fala de juízo. Outra visão então, também, pastor, a questão, se a gente pega o contexto, antes do versículo 11, João Batista está trazendo juízo mesmo. Ele está trazendo uma mensagem de juízo, de arrependimento. Aí está. Irmão Alexandro, uma boa notícia que eu quero lhe dar. 60 pontos. É isso, eu coloco na sua gaveta agora. 60. A sua abordagem é a primeira que eu ouço de um líder pentecostal que tem uma visão voltada para o contexto bíblico, não para a visão da tradição, e falo com profundo respeito, pentecostal. Então, claro, eu acredito no Pentecostes, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu vivo isso, tenho experiência pessoal, né? A gente percebe, vê, mas quando a gente pega o texto, que há muito tempo eu aprendi, desde menino e tal, o texto ele fica um pouco vago para se tratar. Exatíssimo. Porque não está falando antecipado, antes não está falando sobre derramamento de Espírito, está falando de juízo. Então não tem como pegar esse versículo isolado e tacar como se fosse meu Deus. derramamento.
ganhou 60 pontos e um abraço bem apertado, que na semana que vem eu vou lhe dar, se Deus Semana que quiser. vem eu estou junto, Deus quiser. Gente, maravilhoso. Essa abordagem do evangelista Alexandro, não avaliar nada na base de tradição, mas na base do texto e do contexto. Anote aí, nós paramos a nossa aula aqui na página de número 11. A página de número 11, nós vamos continuar falando sobre a data da redação do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos parar um pouquinho mais cedo hoje, como já falei, porque por consideração ao irmão Ailson, o Arthur e o Olisson, vamos então fazer a segunda chamada da provinha que eles não puderam fazer, que é a de síntese do Antigo Testamento. Antes de terminarmos, éramos também para corrigir os exercícios, tá? Da página, deixa eu ver aqui, que eu tinha marcado da página 1 à página 10. Vamos deixar para a próxima aula, só que vai ser lá os exercícios, nós vamos esticar na próxima aula até o número 15, tá? Hoje nós corrigiríamos do 1 ao 10, então na próxima aula vai ser do 1 ao número 15. Anote aí. Perdão, aí entra do 1 ao 15. Aí entra o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Então nós vamos corrigir todos os exercícios lá. O primeiro bloco de exercícios. Assinale com X entre os parênteses correspondentes à alternativa que julgar correta. Só apenas um X, tá? Da número 1 até o número 15. Todos entendidos, gente? Todos entenderam? Ninguém está tem dúvida. Pastor? Da 1, sim, senhora. O senhor já enviou as notas da prova? A senhora, eu faço a pergunta, respondo a sua pergunta com uma outra pergunta. A senhora chegou a ouvir o meu áudio? Bom, eu abri uns áudios lá, mas eu não entendi direito, porque... Ouça um áudio. Eu deixei um áudio de 3 minutos e 30 e poucos segundos, expliquei bem explicadinho. Aí a senhora vai descobrir o porquê eu não abri mão das notas. Mas a senhora dê uma olhadinha lá, por favor, por gentileza, né? A senhora tem que ficar bem ligadinha, tanto com os áudios como também com as mensagens escritas, para que as coisas fiquem o mais objetivo possíveis, né? Então, não me queira mal, mas fica mais prático. Dê uma olhadinha lá, qualquer dúvida, aí eu respondo a senhora em off, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Mas eu deixei lá um último áudio. Quantos de vocês ouviram o nosso áudio, por gentileza? Nós deixamos um último áudio. A maioria, o 96%. Talvez um ou outro, infelizmente, não pôde ouvir por corrida, falta de tempo, mas dê uma ouvidinha, né? Um áudio curto, e na dúvida, a senhora fica na plena liberdade de se comunicar conosco. Mas nós estamos liberando no máximo. Nós tivemos uma situação de saúde, né, um pouquinho grave. Na próxima semana, já vou dizer abertamente, eu estive internado na semana passada e atrapalhou muito o desenvolvimento do meu trabalho. Muito. Mas Deus é bom, estamos aí para vencer, para conquistar, para vencer no poderoso nome de Jesus, e eu careço também das vossas orações, né? Estou passando um momento um pouquinho difícil na minha saúde, mas a gente vai vencer, se Deus quiser, com a graça de Deus. Uma última pergunta. Ninguém tem uma última pergunta para a gente terminar, para não atrasar? Sim, irmão Vitor, abra seu áudio. Irmão Vitor tem uma pergunta. Até 3 Pastor, perguntas pra gente rapidinho fechar aqui, a nossa consegue me aula. ouvir bem? Sim, com uma pequena falha, mas eu lhe ouço. Tá. Aqui na página 9, João escreveu o seu evangelho a fim de combater o gnosticismo. Né? Certo. Eu acredito que existe o gnosticismo e o agnosticismo, né? Partindo para o campo do ateísmo, qual é a diferença entre o ateu agnóstico e o ateu gnóstico? O ateu gnóstico, ele não crê em nada e muito menos, veja que coisa estranha, né? E muito menos que Jesus tinha uma natureza divina. O ateu agnóstico, ele não crê absolutamente em nada, porque não existe um ateu 100%, não existe. Por isso, dá diferença, ateu agnóstico e o ateu gnóstico. O ateu gnóstico, é uma ironia esse nome, né? E não encaixa. É porque ele não crê nos fundamentos estabelecidos pela Bíblia Sagrada, e muito menos na divindade do Senhor Jesus Cristo. Já o ateu agnóstico não crê absolutamente em nada, ou seja, não crê que nem Jesus
tenha sido filho de Deus, que tenha tido a natureza humana e a natureza divina. Os agnósticos, a grosso modo, são muito mais perigosos do que os gnósticos, né? Os gnósticos também são perigosos? São, mas os agnósticos são piores. E o agnosticismo trouxe problemas enormes entre o quarto e o sétimo século depois da era cristã. Se o irmão quiser, eu lhe passo uma pesquisa pequenininha, de hoje a uma semana, passo no seu WhatsApp, sobre a diferença básica entre os dois e os danos que estas duas correntes heréticas têm causado em algumas igrejas evangélicas, inclusive. Mais alguma pergunta para a gente terminar, gente? Nenhuma? Maravilha. Irmã Wanderleia, rapidinho para a gente fechar. Não precisa o senhor nem me responder agora, não. O senhor pode me responder depois no meu privado. Perfeito. Por que na igreja pentecostal, muitos... eu vou falar tipo igual da minha igreja. A pastora só crê que é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas. Perfeito. Vou lhe explicar isso em privado. Uhum. É uma resposta um pouquinho polêmica, mas a Bíblia explica isso com todas as letras. Ô, pastor, responde para mim também, que eu gostaria de saber também. É um problema de interpretação. É algo mais ou menos parecido que o evangelista Alexandre colocou, mas eu não quero me estender para não faltar com respeito com os demais irmãos, né, que estão aí na expectativa para fazerem a prova, tá bom, gente? Se for o caso, eu até respondo ao vivo na próxima aula, tá, gente? Vamos terminar então a nossa aula, né? Se deixasse o negócio aqui esquentar até 10h15, mas... Deus abençoe, irmã Flávia Pitol, muito obrigado, Jonathan, Wallison, segura aí, Wallison, vai ser abençoado. Irmã Wanderleia, a senhora faz uma foto que a senhora não imagina. Ficou uma cratera na aula passada que a senhora não apareceu, mas a senhora sempre é lembrada. Deus abençoe, irmã Wanderleia. Irmã Cristiana Alain, muito obrigado por terem se esforçado tanto para estarem conosco. Irmã Kesley, obrigado. Evangelista Alexandro, André, firme e forte, estamos aí junto. Victor, muito obrigado. Deus abençoe, irmã Délia Alecrim, Gleicia, Wilson, Vanderlé Santana, Arthur, irmão Victor. Deus abençoe a todos vocês. Vamos terminar com oração. Vamos pedir. Nosso irmão Wallison vai estar nos despedindo. Vai abrir o seu áudio e vai nos despedindo com uma curta palavra de oração. Vejo vocês próxima semana, na terça-feira, dia 27. Muito obrigado àqueles que já pagaram, fizeram o pagamento das suas mensalidades do mês de maio. Lembrando que você tem até o dia 31. Você que ainda não fez o pagamento do mês de maio, você tem até o dia 31 sem a multinha dos $10, né? Do contrário, se passar no dia 31, você pode pagar, porém, com a multinha dos $10 embutida. Muito obrigado, Deus os abençoe. Wallison, orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. E fiquem aí, ó, irmão Ailson, Wallison e Arthur para a nossa prova. O resto, quando terminar a oração, damos o lema e fechamos a conexão e só os três abençoados ficam aqui conosco. Vamos lá, Wallison, orando e agradecendo, por gentileza. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por este momento, essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu, ó Pai, para estarmos aqui mais uma vez, para aprender mais e mais da Tua palavra, ó Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor continue abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos dando sabedoria para absorver tudo aquilo a qual o Senhor tem para nós, ó Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha também abençoar a vida do nosso professor, ó Pai, que o Senhor continue iluminando ele a cada dia, dando força, saúde, guardando a vida dele, guardando a família e o capacitando a cada dia, ó Deus, para estar aqui, para nos ensinar da Tua palavra, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nos conceder um restante de noite abençoada, um sono abençoado, ó Pai. Pois é o que nós te pedimos e colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É
necessário que ele Necessário que ele cresça cresça. e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Ó, beijão no coração de vocês. Os 3 abençoados, fiquem aí. E os demais podem se retirar. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma semana de vitória e até a próxima terça, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Olha lá, tá todo mundo saindo fora, correndo, apressado. Vai. Vai todo mundo correndo. Oh, meu Deus. Ah lá, rapidinho. Só a irmã Vanderlei aqui ficou por enquanto, mas ela tá saindo também daqui a pouquinho. Gente, pega aí, folha de papel, caderno. Papel e caderno. Aliás, papel e caderno, olha a redundância. Uma folha de papel em branco pautada, por favor. Escreva o seu nome e coloque prova de síntese do Antigo Testamento. Prova de síntese do Antigo Testamento. Prova de síntese do Antigo Testamento. Isto. A prova vai aparecer na tela. Já vou colocá-la aqui. Coloque seu nome, obviamente. Claro que você vai fotografar essa prova. Deixa eu ver aqui. Ok. Só um momentinho. Eu tinha ela aqui. Deixa eu só localizá-la. Ela estava. Ok. Só um momentinho. Ela estava. Só um momentinho. Ela estava aqui. Prova. Onde está a prova? Um momentinho, por favor. Prova web. Síntese. Antigo Testamento. Só um momentinho, irmãos. Estou procurando. Ok. Só me dê um minutinho, porque às vezes o meu browser fecha arquivos que eu deixo aberto. E aconteceu exatamente isso. Fechou um arquivo que estava aberto. Ok. Não estou conseguindo localizar, mas eu vou encontrar, só um momentinho. Ok, eu tenho que abrir um outro arquivo aqui. Ok. Evangelhos, bibliologia. Oh, que estranho. Não, isso não costuma. Somente, meus irmãos, eu vou ter que parar aqui a gravação. Isto.